Não, com certeza. E, e é isso que você falou mesmo, tipo assim, é até meio curioso, porque o Machado, ele, de certo modo, só dá o diagnóstico e não dá uma solução, né? Sim, sim, Tem esse dilema, esse tema que há para toda obra, que é sobre o que exatamente esse negócio fala, né? E às vezes me parece que o alienista é muito menos sobre a definição de loucura, né? A fluidez das definições, que é uma coisa que é interessante de comentar depois também, mas é mais sobre o sujeito que dá as definições, né? Isso é mais sobre um certo modo de ver as coisas e tirar consequências práticas, principalmente disso, né? Do que sobre o próprio juízo individualmente considerado. Tipo assim, uma coisa que sempre me pega no conto, é como parece que Itajaí era uma espécie de marionete mesmo na mão do Simão Bacamarte, de tal modo que qualquer oscilação de ideia que ele tivesse, a cidade inteira era afetada pela coisa, né? E essa sim, espécie de irresponsabilidade, né? De você não percebe o quão atrelados estão o teu pensamento e a realidade, e você se permite mudar de ideia a todo momento e aplicar cada uma dessas mudanças, né? Que é um negócio meio, sim, sim, meio maluco, assim. sim, sim. O senhor comentou uma coisa muito interessante, porque então você percebe que, especialmente, a cidade e as pessoas em si tinham uma veneração muito grande por ele. Então, pelo fato que, não, ele estudou, sei lá, em Coimbra, estudou em Portugal, depois foi a Itália. Então, um médico muito renomado. Então, tanto a Câmara quanto a população, tanto o pessoal em si, tinha uma veneração muito grande por reconhecer nele um homem de uma estatura, de uma envergadura muito grande. E, como você falou, parece que ele consegue manipular, ou entre aspas, ele consegue dominar a cidade, tanto em si pela sua influência que ele exercia, quanto pela fama que ele carrega. Então, é uma coisa assim, um tanto cômica, que sequer a Câmara, assim, se o poder político lá da cidade conseguia demovê-lo de alguma decisão que ele tinha, ou mesmo de algum pensamento, né? Então, era Aham, ele e ele levava, assim, como o senhor falou, a cidade nas costas, né? aham. E tem a curiosíssima figura do Porfírio pós-revolução, né? Que encarna um tanto disso, assim, é o sujeito que, como dizer, basicamente não consegue lidar intelectualmente com o Simão Bacamarte e fica dançando ao redor das consequências práticas da coisa, né? Isso é, o sujeito usa primeiro como um mote para a revolução, depois usa a Casa Verde para prender o pessoal que não gosta, que é o arquétipo do sujeito que, tipo assim, tanto faz a minha postura em relação ao intelectual, desde que eu consiga utilizá-lo para os meus fins, né? Que é Sim, padrão de político, né? Tipo, sei lá, você pega um sujeito dito um pensador conservador ou coisa do tipo, né? Que talvez seja mais comum, e, e você usa o cara como uma referência enquanto ele te apoia, e se ele falar uma coisa que desvia, você você começa a condená-lo e depois você apoia, você condena, etc. E fica essa espécie de troca de roupa, ou melhor, troca de alianças como se fossem roupas, né? Que é muito próprio do cenário brasileiro em particular, né? E aí tem um sim, sim. ponto que eu acho que é pouco comentado, mas é o fato da casa ser verde, né? Porque alguns comentadores dizem que isso é uma referência à própria nação, né? Sim, sim. E acho, fazendo também uma espécie de paralelo com aquele livro lá, A Revolução dos Bichos, que eu acho bem interessante. Uhum. E o Porfírio, ele comanda toda essa revolução, enquanto o Simão Bacamarte, ele defende a sua ação, ou seja, a prisão dos loucos em nome da razão. O Porfírio defende, entre aspas, uma justiça que ele alega ser justiça em nome do povo. Então, por um lado, tem o Simão e por outro, o Porfírio.
que é justamente aquilo que o George Orwell propõe na Revolução dos Bichos, né? Lá no seu livro. Então, em determinado ponto lá da história, ele assume o poder e todos aqueles princípios que ele taxa de uma Opa. forma adequada, né? Ô, Carlos, É o ponto do caiu, cenário. caiu um pouquinho Ah, aqui caiu? o áudio. Mas eu acho que agora voltou. Fala alguma coisa. Opa, tá me escutando? Tô. Aí, agora sim. Ah, agora sim, pronto. E basicamente é aquilo que há anos vem sendo a política brasileira, né? Então, como o senhor falou, no fundo, no fundo, no fundo, somente interesses banais e que estão encapados de certo cunho de caridade ou mesmo de, de qualquer outros fins que eles alegam ser bons.